Boa noite, já temos nossa primeira pessoa entrando. Daqui a pouquinho a gente então dá início a mais uma live aqui da Ser Animal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar a nossa convidada entrar e daqui a pouquinho então a gente já dá início. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Obrigada, doutora Fabiana. Tá tudo certo com... Ah, ok. Doutora Luísa Falkenberg, boa noite. Ok, obrigada. Doutora Samantha, daqui a pouquinho já vai estar entrando. Verdade, a doutora Luísa já fez uma live aqui conosco, falando sobre... Já fez, né, doutora Luísa? Acho que a mediadora foi a doutora Fabiana, não é isso? A doutora Samantha já entrou também. Pronto. Estou tentando me conectar, aceitar a doutora Samantha aqui. Ah, finalmente deu certo. Boa Tudo... noite, doutora Samantha. Boa noite, doutora Carmen. Que prazer, tudo bom? Que bom tê-la aqui conosco. Obrigada. Já. Eu que fiquei honrada com o convite. Acho que falei, eu estava esperando ser convidada. Então, fiquei feliz. Ah, tá certo, tá certo. Bom, a gente já tem aí algumas pessoas entrando, né? Tem muitos fãs por aqui, doutora Samantha. Olha E só que coisa então, boa. viu só? Então, eu acho que a gente já pode começar até para aproveitar bem o nosso tempo, né? Com certeza, é muito Então, assunto, né? A gente vai falar de muito bastante assunto. coisa hoje. Difícil até escolher, né, doutora Samantha, delimitar, né, o assunto, porque é tanta coisa acontecendo nessa área. Quando eu comecei a advogar, era quase que uma
um acontecimento quando se falava da parte ambiental, né? E hoje a gente vê que realmente nós estamos muito envolvidos com toda a pauta ambiental mundial, não só brasileira. Então, eu acho que, de fato, esse assunto explodiu em todas as áreas. O agro, principalmente, né, tem todo uma participação especial nisso, principalmente no Brasil. E a gente precisa surfar essa onda, viu, doutora Carmen? Porque o brasileiro pode realmente sair na frente do planeta em muitas coisas. E a gente tem que saber disso e não acreditar neles, né? Isso mesmo. Que bom. Então, me permita só fazer uma breve introdução para a gente começar. Né? Claro. Inicialmente, reiterando o meu agradecimento em nome da comissão pela tua presença, pelo teu tempo. A gente sabe que a tua agenda é tão concorrida, né? Então, obrigado por essa disponibilidade de estar aqui conosco. A comissão, a CNMAL, Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL, ela vem trabalhando e fomentando os assuntos relativos ao agro, né? E sempre trazendo convidados e assuntos relevantes e impactantes no agronegócio. E o meio ambiente, o ambiental, não poderia ficar fora disso, por óbvio. Então, eu aproveito para agradecer a comissão e a própria UBAL por oportunizar essa conversa, esse bate-papo. A doutora Roberta Mello, eu não vi se entrou ainda, mas provavelmente estará aqui nos acompanhando, o professor Albemir Cherubini, a doutora Andréia, que tem trabalhado bastante também na organização dessas lives. Infelizmente teve um problema, um outro compromisso hoje, né? Não teve como conciliar, mas mandou um abraço, te mandou um abraço, enfim. Então, agradecer também todos os presentes, todos que nos ouvem. À medida do possível, a Samantha vai responder, né, as perguntas. E vamos dar início então. O meu nome é Carmen Farias, eu atuo na área agroambiental aqui no Rio Grande do Sul, tenho muito apreço, assim, muita dedicação por essa área, né? Então hoje vou conduzir com a doutora Samantha o tema compliance ambiental, vantagens, né, e obrigações, dentro de um universo, né, Samantha, que a cada dia tu vai falar muito sobre isso, mas acho que chegou mesmo o momento desse assunto. E certamente terão outros temas correlatos aí que a audiência vai gostar bastante. Então, me permite te apresentar adequadamente, Samantha. Eu vou ler aqui a minha colinha, né, porque é muita coisa. Então, a doutora Samantha Pineda é advogada especialista em direito socioambiental, professora convidada da FGV e do INSPER, ministrando aulas, então, né, de direito ambiental, é palestrante, tem muitos artigos, muito material publicado, colaboradora da revista Exame, é colunista do jornal Terra Viva e apresentadora do programa Ação Sustentável no Agro Mais, do Grupo Band. Ambos os programas voltados à agenda e a temas do agronegócio, é isso, né, Samantha? Exato. E é sócia fundadora do escritório Pineda Ecrã, Sociedade de Advogados, reconhecido e premiado aí, não é isso? Então, a gente começou antes de ser moda. Viu? Só quase 20 anos, né? 20 anos. Muito tempo. O escritório opera basicamente em direito ambiental e ações e projetos sustentáveis. Exato. E olha, uma curiosidade, viu, Carmen? Como a gente está aqui na Comissão Nacional de Mulheres Agraristas, o nosso escritório é formado por 5 sócias. Foi por acaso, tem mulheres. Mas só tem mulheres. Olha só, que maravilha. Bem, então, antes de te passar a palavra para as suas considerações iniciais, considerando assim que a tua vivência é muito rica, seja como advogada, seja como consultora nessa área. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouco dessa tua experiência e também um pouco contextualizasse a situação atual. Então, quando a gente olha para o produtor e para o mercado agro, quais são os desafios que eles enfrentam atualmente, tanto em cumprimento de legislação e nas suas diversas esferas, quais são os desafios que eles enfrentam e dificuldades na tua visão?
Então, bem-vinda mais uma vez e a palavra é sua. Bem, obrigada, doutora Carmen, obrigada ao BAL. Eu acho que nós estamos num momento muito especial e a UBAL tem feito essa conexão interessantíssima com relação assim a todos os agraristas brasileiros. Existem grupos que discutem o direito agrário e o direito ambiental. Quero dar assim os parabéns, super parabéns para o doutor Albenir, para o Maurício e para as mulheres agraristas que começaram um movimento dentro do movimento. E eu acho que Sim, nós verdade. estamos exatamente, Carmen, nesse... Eu diria que é um momento, essa palavra está na moda, mas eu não consigo achar uma mais adequada. É um momento disruptivo do direito. O direito hoje, ele está totalmente voltado para o que a gente tem visto acontecer no sentido de uma mudança de cultura das pessoas. E a gente sabe que o direito ele sempre vem depois da exigência da sociedade. E hoje nós temos uma sociedade diferente. Ó, Albenir. Bem-vindo, Albenir. Albenir entrando. Estava aqui te elogiando neste momento, dizendo que você é um cara que realmente fez a diferença com essa organização dos grupos de direito agrário, de direito ambiental, e que tem feito diferença no Brasil. Tem colocado as pessoas para discutir o tema, inclusive a autonomia do direito agrário. Muita gente fala em direito do agronegócio, e aí vem toda uma história de formação do direito agrário. Então é muito interessante, é enriquecedor. Eu tenho a honra e o prazer de participar desses grupos, dessas discussões, às vezes concordando, às vezes discordando, e a gente ajuda. Sim, faz parte. Exato, a gente cresce. Carmen, eu sou, além de uma profissional, né, que me dedico a esse tema há 20 anos, eu sou sobrinha de produtores rurais, pequenos produtores rurais aqui no interior do Paraná. Hoje eu estou em Curitiba, na sede do Pinedicran. Eu moro em Ribeirão, mas hoje eu estou aqui. E eu diria que o que me impeliu, o que me motivou a trabalhar com o direito ambiental voltado ao agro foi exatamente ver o que os meus tios faziam na propriedade. Quando eu era pequena, eu ia passar férias em Clevelândia, que é uma cidade pequenininha aqui do interior do Paraná, e eu via muito os meus tios replantando nas nascentes. A minha avó perguntava assim, quantas águas tem na fazenda? Valorizando aquilo. Os meus tios deixavam sempre um matinho lá para que o bicho viesse. Então, existia uma cultura muito intuitiva desse produtor rural de cuidar da natureza. A parte de enriquecimento de solo, meus tios também tinham abelhas, então era uma convivência pacífica de uso e de cuidado com a natureza. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu lembro que era tinha já uma proposta de mexer no Código Florestal, que era de 1965. Em 2000 já me formei, mas em 93, 94, começou a se discutir uma possível mudança no Código Florestal. E os colegas urbanos aqui de Curitiba, da universidade, diziam do deputado Moacir Miqueleto, é o deputado motosserra. Isso é só para fazer com que haja desmatamento. Ó, Roberta, muito obrigada. Roberta, obrigada. Me dizendo aí para eu me sentir bem-vinda totalmente. Muito obrigada, viu, Roberta? E eu via realmente que existia uma distorção. E eu entendo que a minha paixão por estudar o direito ambiental, por entender o direito ambiental, e até o que me fez ir parar em Brasília para ajudar a modificar o Código Florestal foi a sensação de injustiça que eu sentia por conta do que falavam dos produtores rurais e do que eu tinha visto a minha infância inteira, que era diferente.
Uhum. E essa distorção, essa sensação de injustiça, eu acho que me fez ficar tão apaixonada pelo tema, estudar tão profundamente o tema. Eu, apesar de fazer direito, eu quis entender o que era um enriquecimento de solo, que era um solo raso profundo, um solo argiloso ou arenoso, época de plantio, época de colheita, por que que precisa ter APP, por que que a APP está baseada na largura do rio. Eu quis entender tecnicamente algumas coisas até de ciências agronômicas, de engenharia florestal, de biologia, para conseguir trabalhar melhor. E foi realmente essa paixão que fez com que eu acabasse me dedicando, né, dedicando a vida toda a esse direito ambiental. Então, com certeza, quando vocês me ouvem falar, as pessoas falam, ai, mas você fala com paixão. Sim, eu falo realmente com o coração e dediquei a vida para estudar isso porque eu entendo que a nossa busca pelo equilíbrio, que hoje a gente começa a falar nisso, da sustentabilidade como tripé entre o social, o econômico e o ambiental, ela precisa acontecer. E esse radicalismo causado pela falta de informação precisa acabar no Brasil. Ou a gente não vai assumir o protagonismo que a gente tem. Até quando eu mencionei, comentei, solicitei, né, para que comentasse a respeito dos desafios das obrigações, eu ia até fazer uma provocação. A vida do produtor rural é fácil para cumprir as normas ambientais? De Né? jeito nenhum, de jeito nenhum. Na verdade, o que a gente percebe é que o produtor tem muitas normas a cumprir. O custo de produção do produtor rural brasileiro acaba sendo mais caro do que o custo de produção dos outros países. Os países. Nos outros países, os nossos concorrentes, né, lá fora, os mercados internacionais, eles têm subsídios muitas vezes, apoio governamental, e nós, além de não termos os subsídios que eles têm, temos obrigações que eles não têm. Então, nós somos mais caros, a nossa produção é mais cara, nosso custo é diferenciado, nós temos vários problemas fora da porteira, como falta de logística, as dimensões brasileiras, o produtor que produz no Amapá, que produz no Acre, que produz no interior do Pará, ele tem problemas logísticos que a França, a Alemanha, os Estados Unidos não têm. Sim. Enfim, então nós temos a vida do produtor rural. Não é fácil no Brasil. É só por amor, viu, Carmen? É verdade, é verdade. A gente vai falar, vai entrar no assunto de compliance, Samantha, e assim, hoje o produtor já tem uma série de obrigações para cumprir, como tu mesmo mencionou aqui algumas vezes. Então, assim, o compliance pode ser que vem, na verdade, num contexto em que, além de ele entrar em conformidade e mitigar já os riscos ambientais e jurídicos que ele enfrenta hoje, muito. O que a gente quer saber, assim, ainda é um tema não muito consolidado, mas tu acreditas que realmente o compliance ele vem para o agro, exemplo do que já aconteceu nas grandes corporações e até mesmo em empresas nacionais. O compliance já faz parte, né, da gestão. Tu entende que realmente chegou a vez do agro caminhar para o compliance? Eu acho que é um caminho sem volta, né? A primeira coisa que eu entendo é que compliance, seja no agro, ou seja no agro do campo, ou no agronegócio, né, em toda a cadeia produtiva, eu acho que é um caminho sem volta. Então, primeiro, para quem não tem familiaridade com o tema, né, eu não sei, o Brasil tem um pouco de mania, né, de usar todos os termos internacionais. Então, a gente importa esses termos, né, due diligence, a compliance, a gente adota esses termos internacionais. Eu prefiro, e eu lembro do então deputado Aldo Rebelo, quando ele falou que a gente precisa parar de americanizar essas expressões aqui no Brasil. Mas, como o próprio Alvenir falou aqui agora, nós estamos com o ESG, né? Environmental, Social and Governance, que é
ambiental, social e governança, administração, ou seja, econômico, tem que dar lucro. Isso é a sustentabilidade, mas ela veio com essa roupagem ESG. Compliance nada mais é do que conformidade. E essa conformidade, muitas vezes, ela é confundida com cumprimento de leis. E eu vou dar aqui 2 exemplos para quem está aí nos assistindo de que o compliance não é só conformidade com normas e exigências legais. Então, vamos lá. Por exemplo, alguns desastres que aconteceram ambientais, mais atuais aí, que provam que o compliance das empresas não vale só ser adequação legal. Tem que ser comportamental, tem que ser técnica e tem que ser de monitoramento. Vamos pegar a Vale. Brumadinho aconteceu com licenças ambientais válidas, com vistorias válidas dentro do processo que tinha de validade de vigência das vistorias. Estava tudo certo. A Vale sempre teve políticas de gestão ambiental, políticas de apoio social. É uma empresa exemplo. E por que aconteceu Brumadinho? Porque o compliance ambiental, ele é diferente dos outros, da aplicação de conformidade nas outras esferas. Porque na esfera tributária, na esfera trabalhista, se você tiver compliance no sentido de conformidade com as leis, tá tudo certo. Agora, no parte ambiental, não basta ter conformidade com a legislação. Você tem que ter conformidade com um padrão de monitoramento, comportamento, postura na sua empresa que vá te tirar de alguns riscos. Então, o compliance ambiental hoje, ele não só é conformidade, diferencial reputacional, possível incremento no seu lucro, mas ele é uma questão de sobrevivência. Nós tivemos o caso da Volkswagen, não sei se você lembra aí também, acho que ano passado, ano retrasado, que houve uma adulteração dos testes de emissão de poluentes. Sim, verdade. Era uma forma de parecer e de não ser. Isso não é a questão é a questão do comprometimento da gestão como um todo. Não basta implementar, mas o monitoramento ele está ligado, querendo ou não, ao comprometimento que deve vir desde a primeira escala da empresa. E a cultura tem que estar nisso, porque se a sua cultura, a cultura da empresa, a cultura do agronegócio, da agroindústria, ou a cultura do produtor rural, do pequeno produtor, não for essa cultura de conservação, uso sustentável, não adianta cumprir lei, porque acaba tendo algum outro viés. Então, na minha opinião, primeiro, o compliance ambiental veio para ficar. Ele é uma exigência hoje de mercado, não mais só, porque sempre foi, do ponto de vista de reputação. Hoje ele é do ponto de vista econômico. Nós tivemos a sustentabilidade como tema central da discussão do Fórum Econômico Mundial em Davos no ano passado. Nunca tinha acontecido uma coisa assim. Nós estamos vendo boicotes do mercado internacional, há investimentos no Brasil, a compra de produtos e commodities brasileiras por conta do desmatamento da Amazônia. Então é preciso que barreiras, inclusive, né? Totalmente. Para que nós tenhamos essa consciência. Então hoje essas empresas elas são penalizadas patrimonialmente do ponto de vista, e aqui vale a gente lembrar que um dano ambiental gera 3 responsabilidades, né? A civil, a penal e a administrativa. Então, a administrativa vem órgão e multa. A penal, principalmente o Ministério Público, processa criminalmente os responsáveis, inclusive as pessoas jurídicas, que também foi uma inovação jurídica, a lei de crimes ambientais, poder penalizar as pessoas jurídicas. E, por fim, tem a responsabilidade civil ambiental, que é o dever de reparação dos danos, que não depende de culpa. E isso é uma coisa... é a mais dura, eu entendo, de todas, especialmente com todas as ferramentas
que ela tem, nem vamos tocar no tema imprescritibilidade, mas ela já tem tantos instrumentos bastante duros, além da legislação ser dura, a responsabilidade ambiental, eu acho que é a que traz, assim, deveria trazer mais preocupação, digamos assim. Porque, na verdade, isso pode quebrar uma empresa, né? Se você tiver uma responsabilidade ambiental, vamos pensar que a Vale não fosse a Vale, que a Vale tivesse uma capacidade econômica um pouco menor do que a Vale tem ou é. Um acidente como o Brumadinho quebra a empresa, porque toda a responsabilidade ambiental de reparação de danos é um valor que, né, a gente não tem como aferir, às vezes, esse valor, que vai chegar a muitos e muitos e muitos milhões, e muito tempo, porque a gente, né, não vou discutir a imprescritibilidade, mas a gente sabe que hoje está sendo rechaçada qualquer prescrição desse dano. Então a gente vê que não tem realmente forma de fugir disso. E eu separei uma frase do Cortella, Mário Sérgio Cortella. Eu digo que ele é um dos melhores filósofos da atualidade, porque ele tem uma cultura sensacional e ele consegue pegar essas ideias de grandes pensadores e colocar nos fatos do dia a dia. E nessa ruptura que nós estamos tendo de cultura, de comportamento, em época de pandemia, de revisão de valores, o que mais aflorou nos valores que a gente percebe de retomada da economia foi preocupação com o meio ambiente. Então ele diz que aquelas corporações que se envolvem em acidentes ambientais, que não fazem a manutenção adequada dos equipamentos, ou entregam produtos fora da especificação, ou que submetem os seus empregados a condições indignas de trabalho, ou seja, a cultura do vamos fazer o certo, são empresas que têm vida curta na sociedade atual. E, de fato, se nós não aplicarmos isso ao nosso agro, nós também vamos estar condenando este agro, esta forma de produção, a uma vida muito curta. Então, eu entendo que compliance não tem como nós fugirmos dele. E esse compliance do agro é adequação à legislação, adequação aos comportamentos, princípios de prevenção de qualquer dano ambiental, formas de detecção, de monitoramento eficientes, que é uma coisa difícil também. E, por fim, caso haja, estamos num ano seco, não vou nem falar de queimadas da Amazônia, vou falar de lá de perto de casa, Ribeirão Preto. Acho que faz uns 70 dias que não cai uma gota. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve uma seca imensa, gigante esse ano. E aí, um caco de vidro na beira da estrada faz uma lupa no mato seco que causa fogo. Então, se você você teve a prevenção, os aceros estão todos feitos. Você tem que ter um método de detecção de um possível acidente. E depois você tem que ter um método de resposta rápida a isso. Isso hoje e você não tem isso numa legislação. Então você percebe que o compliance ambiental ele está mais amplo do que o compliance normal. Porque o compliance normal é a adequação às legislações vigentes. E no ambiental ele vai além. Por isso eu acho que é super importante debater esse tema e ver até onde que é possível ir. Tá, mas eu não tenho essa adequação. Desde restrições de mercado até realmente uma forma de sanção, embargo, multa e reparação de dano que vai inviabilizar a atividade econômica. Então, ou o nosso agro se adequa, ou a gente realmente não tem chance de sobrevivência. Agora, o que a gente precisa é fazer com que haja um reconhecimento e não só um reconhecimento, mas um retorno sobre essa sustentabilidade. Que é isso que a gente vem brigando, né, Carmen? A gente vem falando muito. Pagamento por serviço ambiental, formas de retorno, a gente tem falado em títulos verdes, o produtor brasileiro é sustentável, a gente precisa emitir títulos para colocar no mercado financeiro. Nós precisamos fazer as nossas florestas valerem como lastro para que a gente possa pegar financiamento. Enfim, é preciso que a gente mude muito isso. Mas é preciso que a gente consiga fazer primeiro a sociedade entender esse mecanismo.
para daí a gente conseguir fazer isso valer. Samantha, via de regra, quando se fala em compliance, não sei se tu vais concordar comigo, a ideia que se tem assim, não, mas isso não é para mim, isso é só para grandes empresas. Então, eu acho que seria pertinente a gente comentar a respeito disso, que tamanho de empresa poderia fazer, implementar o compliance e até mesmo olhando para o nosso produtor lá na sua propriedade, até como uma forma de prevenção de passivos, por exemplo, que pouca gente se dá conta, talvez, da gravidade do que é adquirir uma propriedade com passivo, seja uma propriedade rural, seja uma indústria. Eu tenho toda certeza, assim, convicção de que hoje não dá para esse produtor, seja ele um pequeno produtor rural, vamos pegar uma propriedade rural familiar, vamos lá no extremo. Esse produtor rural familiar, geralmente ele comercializa seus produtos através de uma cooperativa, através de uma associação, ele tem os agentes facilitadores. E hoje, tivemos hoje casos aqui no escritório exatamente disso. Doutora, socorro, o frigorífico não quer comprar meu gado. E eu não tenho nenhuma multa, eu não tenho nenhum embargo, mas o frigorífico tem um sistema de monitoramento das propriedades das quais ele compra o gado, da qual ele compra o suíno, ele compra o frango. E no sistema deste frigorífico existe uma forma de monitoramento que ele detectou lá um desmate recente, sem autorização. Ele não vai comprar esse produto. Então, o pequeno produtor pode ter a venda da alface comprometida se não tiver compliance. Ou ele se adapta... Porque ele é fornecedor de uma cadeia que ou já tem o compliance estabelecido ou já tem normas de gestão como essa que você colocou, né? Exato, e hoje na praxe da fiscalização ambiental, conseguiu-se estabelecer um sistema que não só os órgãos ambientais, a Polícia Ambiental, o Ministério Público fiscalizam, mas quem compra deste produtor fiscaliza. Por quê? A responsabilidade ambiental, além dela gerar um ato, gerar 3 tipos de responsabilização, ela é solidária. Solidária. Ela é de todo mundo. Então, o próprio banco, para fornecer um financiamento para esse pequeno produtor, já pede regularidade ambiental, porque se acontecer desse financiamento ser detectado como financiamento de uma área que tem alguma ilegalidade, o banco responde. Tivemos uma multa histórica, famosa, ao Santander, por fornecer um financiamento à JBS e a JBS comprar gado de uma área desmatada ilegalmente. E aí todo mundo entrou na dança. A JBS, o Santander e o produtor rural. Então, pequenos produtores rurais não têm que dizer isso, compliance é para grandes empresas. Por isso que eu gosto de usar o termo em português. Compliance parece uma coisa complicada. Mas quando parece um programa formal, robusto, talvez uma preocupação de que seja muito caro, tenha muito investimento. Então, tu tem toda a razão. Até mesmo eu me pego, às vezes, observando dessa forma. Porque a gente tem eu diria até que esse estigma, né? Mas se nós pensarmos como conformidade, nós vamos conseguir fazer o seguinte, aqui eu quero falar exatamente para os pequenos. O que é essa conformidade? Vamos fazer uma lista da legislação ambiental que eu preciso responder. Quem pode me ajudar nisso? O sindicato, a cooperativa, o escritório, né, de advocacia, geralmente quem declara o imposto, lembrando que o ITR até 30 de setembro, né, vamos aproveitar para falar aqui, e lembrando que o ITR só incide em cima de áreas produtivas, as áreas protegidas não tributam. Sabe, Samantha, que esse é um assunto que tenho quase que convicção de que muitos produtores não sabem disso. Então, estão tributando o ITR
Na indevidamente. área total, na área total. E não, o ITR é regra que você só tributa a área produtiva. A sua reserva legal não é tributável, sua área de preservação permanente não é tributável, aquela área de banhado que você não usa para nada não é tributável, só incide ITR em cima de área produtiva. E muitas vezes, toda essa gama de informações acaba sendo complexa para o produtor rural. Então, hoje, a gente tem tanta ferramenta, a gente tem conectividade rural, né? Quais são as leis ambientais a que está sujeita uma propriedade rural? A gente tem lá uma listinha e, basicamente, Carmen, se nós tivermos na propriedade rural o Código Florestal, que é respeito às áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Lembrando lá, reserva legal 20% da propriedade, e se for no Cerrado da Amazônia 35%, e se for na Amazônia Floresta 80%. No restante, onde está aberto, essa produção hoje, ela pode ser mais sustentável do que o normal. Então, ele vai já estar em conformidade se ele tiver as APPs, se ele tiver as reservas legais, e se ele declarar lá, todo ano ele faz o ITR, no ITR existe o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental. Nós precisamos lembrar que o ADA tem que bater com o CAR, porque o Cadastro Ambiental Rural é exatamente a informação que o ADA pede, e tem muito proprietário que não bate o ADA com o CAR. Então, alguém vai ter problema. Esses detalhes, uma vez resolvidos, arrumados na propriedade rural, primeiro que eles facilitam a gestão da propriedade, porque você consegue enxergar o uso dessa propriedade, até otimizar essa ferramenta de uso, e depois que você se previne das multas, das restrições de mercado e de tudo isso. Mas esse produtor pode ir além. Hoje, as reservas legais e as áreas de preservação permanente, elas passam a ser ativos econômicos. Esse assunto é muito importante. Até agora, elas só foram passivos. Eu tenho que cuidar do mato e eu só uso a área produtiva e eu só ganho na área produtiva. E hoje nós está em discussão, né, as bioeconomias, bioinsumos, biodefensivos, a biodiversidade sendo valorada, pagamento por serviços ambientais. Então, quando a gente junta isso, nós conseguimos fazer com que esse compliance, essa conformidade ambiental, vire um retorno financeiro. E a gente não está falando aqui de crédito de carbono, porque todo mundo fala, é muito difícil, crédito de carbono, não tem um mercado oficial. Ok, mas existem muitos outros mecanismos hoje. A própria Agência Nacional de Águas tem o Programa Guardião de Águas, que ajuda a recuperação de nascentes e paga pela conservação da mata ciliar nas nascentes. Existem programas municipais, estaduais, aqui em São Paulo não, estou no Paraná. Lá em São Paulo, tem o programa Nascentes, que também é um programa que incentiva esse tipo de coisa. E agora, está na moda no mundo, os títulos verdes, que são títulos emitidos pelos produtores, títulos de renda fixa, emitidos pelos produtores, em cima de projetos sustentáveis. E aí, você vai buscar financiamento não mais no banco, mas você vai buscar dinheiro no mercado financeiro. E este investidor quer produtos ambientais. Então, quando a gente fala hoje de compliance, nós estamos falando de instrumento de gestão, porque conhecer os seus possíveis passivos ambientais te previne desses riscos de responsabilização, né? Responsabilidade civil, penal, administrativa e solidária. E te dá uma possibilidade de retorno financeiro. Ela é um instrumento de gestão de risco preventiva, ela é um instrumento de gestão administrativa da propriedade e ela pode ser um instrumento de ganho financeiro efetivamente. Então, compliance hoje tem que ser pauta para o produtor rural. Isso é muito importante porque a gente tem a gente falando de política ambiental,
A gente tem uma política até agora que vem caminhando e ela está centrada em comando e controle, em punição. Aí a gente teve o Código Florestal, algumas legislações já trazendo incentivos econômicos, ainda timidamente, mas pelo que menciona, tem muita novidade nesse sentido. Então, tanto o assunto que tu abordou agora dos títulos verdes, não é exatamente incentivo econômico, mas é uma maneira dele voltar a ganhar e não só ser punido, né? De ter escolhas que ele possa fazer nesse sentido. Sem dúvida, nós temos incentivos, se nós formos olhar, por exemplo, o Plano Safra desse ano. O Plano Safra desse ano deu uma boa incrementada no Plano ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, que já é um programa que existe há 10 anos. E é uma linha de financiamento que tem prazos diferenciados, juros abaixo do normal, para que aquelas práticas, as boas práticas, virem um incentivo. Então, nós temos lá na agricultura de baixo carbono todas as tecnologias que hoje estão sendo utilizadas, plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta. Até mesmo recuperação de área degradada. Estou correta? Tem uma linha, sim, inclusive, para isso. Pela primeira vez, o nosso Plano Safra trouxe uma linha de financiamento para florestas. Por quê? Porque é um interesse da agricultura brasileira que a recuperação das áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja, a adequação ao Código Florestal, ou seja, a compliance, seja incentivado pelo governo. Então veio essa linha de crédito especial de florestas para adequação da propriedade rural ao novo Código Florestal. Só que assim, se nós formos avaliar a realidade que a gente está enfrentando hoje, Carmen, existem alguns problemas que a gente não pode deixar de pontuar aqui. E nós, como advogadas, temos que dizer: o ativismo judicial está prejudicando a economia e o agro brasileiro. Nós tivemos um Código Florestal extremamente discutido na Câmara dos Deputados, foram 400 votos a 60, eu acho, alguma coisa nesse sentido. Depois foi para o Senado, foi aprovado, depois voltou para a Câmara ainda, porque teve alguma modificação. Tu acompanhou esse processo muito de perto, né, Samanta? Eu fui consultora lá no Congresso Nacional desde a primeira redação. Então, o código, o projeto, ele foi colocado a gente já estava fazendo a minuta em 2006, ele foi colocado já para discussão em 2008, foi criada a comissão especial de discussão, e aí eu assessorei cada um dos relatores, então eu sei por que cada vírgula entrou e saiu do código. Claro, claro. E eu percebo assim, ninguém ficou feliz, nem os produtores rurais, nem o movimento ambientalista. E isso todas as vezes me prova que nós conseguimos uma lei equilibrada, porque se alguém ficasse muito feliz, o ótimo para um é o ruim para o outro. Mas depois de aprovado o código, discutido com a sociedade toda, ele ficou anos, de 2013 a 2019, sendo questionado lá por 3 ADINs no Supremo Tribunal Federal. O ministro, o relator, que não é o Barroso, enfim. Não era foi Lewandowski. Não. O ministro relator, eu não vou me lembrar quem era lá das ADINs, o ministro, ele fez audiências públicas para discutir de novo cada ponto questionado. Foram diversas audiências públicas, diversas. Uhum. Depois de tudo isso, 90% do código foi tido como constitucional, ou seja, o poder administrativo inteiro, o poder legislativo inteiro discutiu, que são os representantes da sociedade. Depois o poder judiciário inteiro discutiu de novo. E essa lei passou a vigorar como totalmente constitucional. O que está acontecendo hoje? Ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, usam subterfúgios jurídicos
para não aplicar o Código Florestal. Ah, se tinha um TAC assinado, não pode aplicar. Ah, mas se já tinha sido questionado, não pode a aplicar. PP, a soma da PP com a reserva, isso é inovação, isso é ativismo. Isso não está escrito na lei. Isso atrasa a recuperação ambiental do Brasil. Então, a gente precisa enfrentar, e eu acho esses movimentos, a UBAL, a OAB, a OAB precisava se posicionar, porque não é possível. E uma coisa, agora nós temos a reclamação, né, que é uma ação que quando essas decisões do STJ contrariarem a decisão do STF, elas podem ser questionadas através de reclamação. Não vamos deixar de entrar com as reclamações. Porque nós tínhamos no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, a aplicação total do Código Florestal. Começaram a reformar esses acórdãos do TJ lá no STJ, o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, passou a se posicionar assim, dado o entendimento do STJ, eu mudo o meu julgamento aqui dessa turma. Não faz sentido. Então, o ativismo judicial, infelizmente, atrapalha. Nós temos artistas encampando as questões ambientais sem estudar o que são as questões ambientais brasileiras. Então, formando opinião sem, na verdade, conhecer profundamente, que é um outro assunto que se fala, o produtor, confundindo o produtor rural com um grileiro. Já ouvi muito, inclusive você falando sobre isso. Então, formar opinião sem ter conhecimento de causa para tanto. Exato. E na evolução da legislação ambiental brasileira, que nós tivemos lá, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, lá de 2000, tivemos em 98 a Lei de Crimes Ambientais. Eu acho que essa evolução, a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que é a 6938, que criou o Sistema Nacional de Órgãos Ambientais e falou em licenciamento, ela é de antes da nossa Constituição. A Constituição trouxe um capítulo inteiro a respeito de equilíbrio do ecossistema. Depois nós tivemos Lei de Crime Ambiental, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a parte de competências, né, pela Lei Complementar 140, que é de 2011, super definida. Código Florestal, Lei de Biodiversidade, que protege a biodiversidade, o nosso biopatrimônio. A gente assinou agora o protocolo de Nagoya, que vai pagar royalties para as origens dos produtos. O Brasil tem muito a ganhar com isso. Só que enquanto a gente não resolver as questões básicas, e eu tenho o Código Florestal como uma questão básica, e ficarmos discutindo isso em nível de judiciário ativista, a gente tem realmente um grande problema no agro. O agro precisa se adequar, mas o Brasil precisa aceitar, né? Um exemplo disso a respeito de divergência é a própria Lei da Mata Atlântica. E a gente... Que é absurdo a Lei da Mata Atlântica agora acham, né, o Ministério Público resolveu que ele acha que o Código Florestal não se aplica na Mata Atlântica. Porque era a lei anterior, mas o que diz a Lei da Mata Atlântica? Ela diz que áreas em estágio médio ou avançado de regeneração na Mata Atlântica não podiam ser suprimidas. E o que disse o Código Florestal? Criou um conceito de área rural consolidada, dizendo que as áreas que foram antropizadas com atividade agro-silvio-pastoril antes de 2008, elas podem ser regularizadas de outra forma. Ou seja, se você for pensar nos conceitos, elas falam de coisas... A lei, o Código Florestal veio exatamente para regularizar um passado ilegal. E se você desrespeitou a Lei da Mata Atlântica, ou se você fez supressão em APP e reserva legal sem autorização, você tinha uma irregularidade que a lei de agora te deu a chance de regularizar. Não é uma anistia, é um jeito diferente de regularizar. Mas aí as distorções e os ativismos... Meu Deus, nós temos 66% de vegetação nativa no Brasil. 25% disso está dentro das propriedades rurais. Vamos deixar o produtor trabalhar. E aí esse produtor tem que ir atrás do compliance, mas as próprias leis ambientais estão sendo questionadas. Então é difícil. Mas eu acho que a gente tem um futuro interessante pela frente, por conta da valorização da sustentabilidade pelo mundo, né? Da valorização monetária
da sustentabilidade pelo mundo. Não vou discutir o valor intangível dessa sustentabilidade, é óbvio, todo mundo quer um meio ambiente ecologicamente equilibrado, todo mundo gosta de ar puro, todo mundo gosta de água limpa, mas nós precisamos fazer com que essa despesa de cuidar disso seja dividida entre a sociedade toda. Eu acho que tem uma boa notícia no meio disso tudo, Samantha, que assim, que pese haver toda essa regulamentação, toda essa legislação a ser cumprida, que é bastante desafiadora, muitas vezes o produtor rural, especialmente, ele não sabe muito bem como se mexer dentro da propriedade dele, então tem as responsabilidades, as sanções e tudo. Em que pese tudo isso, existe um outro caminho, que é o do retorno pelas ações sustentáveis dentro da propriedade. Você falou do ABC ambiental, do programa da política agrícola, né, que tem o ABC, tem a própria pauta no Congresso Nacional tem aí também algumas novidades a respeito disso, salvo engano. A pauta então, deles são projetos ótimos, e um deles é exatamente esse. Eu conversei com o deputado Zé Silva a respeito exatamente dele. Ele está relatando um projeto que paga por áreas verdes. Isso é um dos projetos da pauta verde que está para ser, acho que em setembro nós teremos 4 projetos aprovados na Câmara, referentes a meio ambiente, punição maior para desmatamentos ilegais, regularização fundiária, essa parte de pagamento por florestas e florestas nativas em pé na minha propriedade, agora vão poder receber, vamos lastrear financiamentos, vão poder servir de moeda. Então, acho que isso vai valorizar muito o trabalho desse produtor, que a gente sabe que é o que mais preserva, né? Exatamente, exatamente. Então, tem aí boas notícias no final ao fim do dia, a gente tem boas notícias também para o produtor rural, para o setor, para o mercado. Antes da gente encaminhar, eu estou aqui cuidando do nosso horário, né? Passa muito rápido, Carmen. Passa muito rápido. Eu não consegui nem responder as perguntas aqui. Vamos dar uma olhadinha. E antes da gente encaminhar para o encerramento, Samantha, queria que você comentasse um pouquinho sobre as cotas e sobre os programas. Como é que está isso? De uma maneira bem resumida, porque não teremos muito tempo, né? Mas, enfim... As cotas de reserva ambiental, elas estavam, né, estão no artigo 48 do Código, porque assim, quem não tem a reserva legal toda, o que faz? Tá me faltando reserva. Ok. Você pode estar lá de ter desmatado de acordo com a lei da época e não precisar da reserva, ou você pode realmente ter desmatado ilegalmente e dever reserva. E aí o artigo 66 do Código te dá formas de regularização. Ou você constitui na sua área, deixa regenerar, ou faz recuperação, ou você faz compensação de reserva legal, que é colocar a reserva fora da sua propriedade. E essa compensação pode se dar por aquisição de cotas. No final do ano passado, saiu um decreto regulamentando essas cotas. Mas isso precisa ainda passar pela Comissão de Valores Mobiliários, para isso poder ser comercializado. E nós tivemos um probleminha no julgamento das ADINs do Código, que algum iluminado disse que precisava ver, além da identidade do bioma, precisava ver uma identidade ecológica. Só que esse conceito não existe tecnicamente. Então, meio que travou. Eu entendo que as cotas vão ser regulamentadas, mas eu acho que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade por conta esse conceito técnico inexistente, que é essa tal de identidade ecológica, né? Que vai acabar levando, na minha opinião, as cotas para um conceito de microbacia, que era o conceito que existia na legislação anterior. Então, vai ser mais fácil regularizar a sua reserva legal pelos outros meios, que não por cotas. Mas também será possível. Então, eu estou otimista, né? Eu acho que o produtor tem muitas janelas aí se abrindo. Que bom te ouvir falando assim. Não, estou bem otimista mesmo. Acho que a gente vai ter muitas coisas, né? Investimentos, programas, legislação. Só que a gente não pode parar de espernear, porque isso se dá graças ao tanto que a gente repete que nós somos sustentáveis, sim. O único problema do Brasil é o desmatamento ilegal da Amazônia, no campo. E esse desmatamento ilegal da Amazônia não é feito pelo produtor. É feito por criminoso, por grileiro, por ladrão de madeira, por garimpeiro ilegal. Isso não se deve ao produtor rural.
Então, o Brasil tem que fazer regularização fundiária para acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia. Isso é um problema do governo. O produtor precisa tirar essa culpa das suas costas, porque não é dele. O restante, nós somos super sustentáveis. O problema ambiental do Brasil está nas cidades. É saneamento, é lixo. Não é o produtor rural. Pelo contrário, né? A gente só cuida. É isso mesmo. Samantha, é uma pena, a gente está chegando ao fim. Fica o convite para outras lives, né? Que tu venha sempre participar conosco. É sempre muito rico conversar contigo. É sempre muito esclarecedor, né? Então, eu prefiro encerrar antes do que a gente cair, né? Está quase na hora. Mas queria, então, que tu fizesse as tuas considerações finais. E, mais uma vez, te agradecendo imensamente por estar conosco aqui hoje. Bem, eu que agradeço de novo, super prazer estar com vocês. Eu tenho um carinho super especial pelos gaúchos, viu, Carmen? Então, muito obrigada. Ah, que bom, que bom! Aprendi a dançar em CTG, comendo costela de chão. Olha isso, olha Eu gosto isso. muito. E eu quero deixar, assim, eu fico super à disposição, né? Meu Instagram, Samantha M. Pineda, o Instagram do escritório, que é o Pineda Icrã. Para dúvidas, a gente realmente tem, além da parte de trabalhar com o direito ambiental, a nossa missão é realmente contribuir com a sustentabilidade brasileira. Então, estou à disposição para quando quiserem mandar qualquer tipo de dúvida, a gente está aqui. Essas novidades todas que acontecem. Travou? Bom, mas então vamos encerrando por aqui. Então vamos encerrando por aqui. Muito obrigada, boa noite. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Então, tchau. Estou tentando me conectar, aceitar a doutora Samantha aqui. Ah, finalmente deu certo. Boa noite, doutora Samantha. Boa noite, doutora Carmen. Que prazer, tudo bom? Que bom tê-la aqui conosco. Obrigada. Já... Eu que fiquei honrada com o convite. Acho que falei, eu estava esperando ser convidada. Então, fiquei feliz. Ah, tá certo, tá certo. Bom, a gente já tem aí algumas pessoas entrando, né? Tem muitos fãs por aqui, doutora Samantha. E olha só, então, viu só? Então, eu acho que a gente já pode começar, até para aproveitar bem o nosso tempo, né? Com certeza, então, muito assunto, né? A gente vai falar de bastante coisa hoje. Difícil até escolher, né, doutora Samantha, delimitar, né, o assunto, porque é tanta coisa acontecendo nessa área. Quando eu comecei a advogar, era quase que um acontecimento quando se falava da parte ambiental, né? E hoje a gente vê que realmente nós estamos muito envolvidos com toda a pauta ambiental mundial, não só brasileira. Então, eu acho que, de fato, esse assunto explodiu em todas as áreas. O agro, principalmente, né, tem uma participação especial nisso, principalmente no Brasil. E a gente precisa surfar essa onda, viu, doutora Carmen? Porque o brasileiro pode realmente sair na frente do planeta em muitas coisas. E a gente tem que saber disso e não acreditar neles, né? Isso mesmo. Que bom. Então, me permita só fazer uma breve introdução para a gente começar. Né? Claro. Inicialmente, reiterando o meu agradecimento em nome da comissão pela tua presença, pelo teu tempo. A gente sabe que a tua agenda é tão concorrida, né? Então, obrigado por essa disponibilidade de estar aqui conosco. A comissão, a CNMAL, Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL, ela vem trabalhando e fomentando os assuntos relativos ao agro, né? E sempre trazendo convidados e assuntos relevantes e impactantes no agronegócio. E o meio ambiente, o ambiental, não poderia ficar fora disso, por óbvio. Então, eu aproveito para agradecer a comissão e a própria UBAL por oportunizar essa conversa, esse bate-papo. A doutora Roberta Mello, eu não vi se entrou ainda, mas provavelmente estará aqui nos acompanhando. O professor Albenir Cherubini,
A doutora Andréia, que tem trabalhado bastante também na organização dessas lives, infelizmente teve um problema, um outro compromisso hoje, né? Não teve como conciliar, mas mandou um abraço, te mandou um abraço, enfim. Então, agradecer também todos os presentes, todos os que nos ouvem. À medida do possível, a Samantha vai responder, né, as perguntas. E vamos dar início, então. O meu nome é Carmen Farias, eu atuo na área agroambiental aqui no Rio Grande do Sul. Tenho muito apreço, assim, muita dedicação por essa área, né? Então, hoje vou conduzir com a doutora Samantha o tema compliance ambiental, vantagens, né, e obrigações, dentro de um universo, né, Samantha, que a cada dia tu vai falar muito sobre isso, mas acho que chegou mesmo o momento desse assunto. E certamente terão outros temas correlatos aí que a audiência vai gostar bastante. Então, me permite te apresentar adequadamente, Samantha. Eu vou ler aqui a minha colinha, né, porque é muita coisa. Então, a doutora Samantha Pineda é advogada especialista em direito socioambiental, professora convidada da FGV e do INSPER, ministrando aulas, então, né, de direito ambiental, é palestrante, tem muitos artigos, muito material publicado, colaboradora da revista Exame, é colunista do jornal Terra Viva e apresentadora do programa Ação Sustentável no Agro Mais, do Grupo Band. Ambos os programas voltados à agenda e a temas do agronegócio, é isso, né, Samantha? Exato. E é sócia fundadora do escritório Pineda Ecrã, Sociedade de Advogados, reconhecido e premiado aí, não é isso? Então, a gente começou antes de ser moda. Viu? Só quase 20 anos, né? 20 anos. Muito tempo. O escritório opera basicamente em direito ambiental e ações e projetos sustentáveis. Exato. E olha uma curiosidade, viu, Carmen? Como a gente está aqui na Comissão Nacional de Mulheres Agraristas, o nosso escritório é formado por 5 sócias. Foi por acaso, tem mulheres. Mas só tem mulheres. Olha só, que maravilha. Bem, então, antes de te passar a palavra para as suas considerações iniciais, considerando assim que a tua vivência é muito rica, seja como advogada, seja como consultora nessa área. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouco dessa tua experiência e também um pouco contextualizasse a situação atual. Então, quando a gente olha para o produtor e para o mercado agro, quais são os desafios que eles enfrentam atualmente, tanto em cumprimento de legislação e nas suas diversas esferas, quais são os desafios que eles enfrentam e dificuldades na tua visão. Então, bem-vinda mais uma vez e a palavra é sua. Bem, obrigada, doutora Carmen, obrigada ao BAL. Eu acho que nós estamos num momento muito especial e a UBAL tem feito essa conexão interessantíssima com relação assim, a todos os agraristas brasileiros. Existem grupos que discutem o direito agrário e o direito ambiental. Quero dar assim, os parabéns, super parabéns para o doutor Albenir, para o Maurício e para as mulheres agraristas que começaram um movimento dentro do movimento. E eu acho que nós estamos exatamente, Carmen, nesse... Eu diria que é um momento, essa palavra está na moda, mas eu não consigo achar uma mais adequada. É um momento disruptivo do direito. O direito hoje, ele está totalmente voltado para o que a gente tem visto acontecer no sentido de uma mudança de cultura das pessoas. E a gente sabe que o direito ele sempre vem depois da exigência da sociedade. E hoje nós temos uma sociedade diferente. Albenir. Bem-vindo, Albenir. Entrando. Estava aqui te elogiando neste momento, dizendo que você é um cara que realmente fez a diferença com essa organização dos grupos de direito agrário, de direito ambiental, e que tem feito diferença no Brasil.
tem colocado as pessoas para discutir o tema, inclusive a autonomia do direito agrário. Muita gente fala em direito do agronegócio, e aí vem Verdade. toda uma história de formação do direito agrário. Então é muito interessante, é enriquecedor. Eu tenho a honra e o prazer de participar desses grupos, dessas discussões, às vezes concordando, às vezes discordando, e a gente ajuda Sim, isso faz crescendo. parte. Exato, a gente cresce. Carmen, eu sou, além de uma profissional, né, que me dedico a esse tema há 20 anos, eu sou sobrinha de produtores rurais, pequenos produtores rurais aqui no interior do Paraná. Hoje eu estou em Curitiba, na sede do Pinedicran. Eu moro em Olha, Ribeirão, mas hoje eu estou aqui. uhum, E eu sou, eu diria que o que me impeliu, o que me motivou a trabalhar com o direito ambiental voltado ao agro foi exatamente ver o que os meus tios faziam na propriedade. Quando eu era pequena, eu ia passar férias em Clevelândia, que é uma cidadezinha uhum, pequenininha aqui do interior do Paraná, e eu via muito os meus tios replantando nas nascentes. A minha avó perguntava assim: ah, quantas águas tem na fazenda? Valorizando aquilo. Os meus tios deixavam sempre um matinho lá para que o bicho viesse. Então, existia uma uhum, cultura muito intuitiva desse produtor rural de cuidar da natureza. A parte de enriquecimento de solo, meus tios também tinham abelhas, então era uma convivência pacífica de uso e de cuidado com a natureza. E quando eu entrei na uhum, faculdade de Direito, eu lembro que era tinha já uma proposta de mexer no Código Florestal, que era de 1965. Em 2000 não, em 2000 já me formei, mas em 93, 94, começou a se discutir uma possível mudança no Código Florestal. E os, os colegas urbanos aqui de Curitiba, da universidade, diziam do deputado Moacir Miqueleto: ah, é o deputado motosserra. Isso é sim. só para fazer com que haja desmatamento. Ó, a Roberta. Roberta, muito Ah, obrigada. Roberta, obrigada. Me dizendo aí para eu me sentir bem-vinda totalmente. Muito obrigada, viu, Roberta? E eu via realmente que existia uma distorção. E eu entendo que a minha paixão por estudar o direito ambiental, por entender o direito ambiental, e até o que me fez ir parar em Brasília para ajudar a modificar o Código Florestal foi a sensação de injustiça que eu sentia por conta do que falavam dos produtores rurais e do que eu tinha visto a minha infância inteira, que era diferente. Uhum, E essa distorção, essa sensação de injustiça, eu acho que me fez ficar tão apaixonada pelo tema, estudar tão profundamente o tema. Eu, apesar de fazer direito, eu quis entender o que era um enriquecimento de solo, que era um solo raso profundo, um solo argiloso ou arenoso, época de plantio, época de colheita, por que que precisa ter APP, por que que a APP está baseada na largura do rio. Eu quis entender tecnicamente algumas coisas até de ciências agronômicas, de engenharia florestal, de biologia, para conseguir trabalhar melhor. E foi realmente essa paixão que fez com que eu acabasse me dedicando, né, dedicando a vida toda a esse direito ambiental. Então, com certeza, quando vocês me ouvem falar, as pessoas falam: ai, mas você fala com paixão. Sim, eu falo realmente com o coração e dediquei a vida para estudar isso porque eu entendo que a nossa busca pelo equilíbrio, que hoje a gente começa a falar nisso, da sustentabilidade como tripé entre o social, o econômico e o ambiental, ela precisa acontecer. E esse radicalismo causado pela falta de informação precisa acabar no Brasil. Ou a gente não vai assumir o protagonismo que a gente tem. Até quando eu mencionei, comentei, solicitei, né, para que comentasse a respeito dos desafios das obrigações, eu ia até fazer uma provocação. A vida do produtor rural é fácil para cumprir as normas ambientais? De Né? jeito nenhum, de jeito nenhum. Na verdade, o que a gente percebe é que o produtor
tem muitas normas a cumprir, o custo de produção do produtor rural brasileiro acaba sendo mais caro do que o custo de produção dos outros países. Dos países. Nos outros países, os nossos concorrentes, né, lá fora, os mercados internacionais, eles têm subsídios muitas vezes, apoio governamental, e nós, além de não termos os subsídios que eles têm, temos obrigações que eles não têm. Então, nós somos mais caros, a nossa produção é mais cara, nosso custo é diferenciado, nós temos vários problemas fora da porteira, como falta de logística, as dimensões brasileiras, o produtor que produz no Amapá, que produz no Acre, que produz no interior do Pará, ele tem problemas logísticos que a França, a Alemanha, os Estados Unidos não têm. Sim. Enfim, então nós temos a vida do produtor rural, não é fácil no Brasil. É só por amor, viu, Carmen? É verdade, é verdade. A gente vai falar, vai entrar no assunto de compliance, Samantha, e assim, hoje o produtor já tem uma série de obrigações para cumprir, como tu mesmo mencionou aqui algumas vezes. Então, assim, o compliance pode ser que vem, na verdade, num contexto em que, além de ele entrar em conformidade e mitigar já os riscos ambientais e jurídicos que ele enfrenta hoje, muito, o que a gente quer saber, assim, ainda é um tema não muito consolidado, mas tu acreditas que realmente o compliance ele vem para o agro, exemplo do que já aconteceu nas grandes corporações e até mesmo em empresas nacionais, o compliance já faz parte, né, da gestão. Tu entende que realmente chegou a vez do agro caminhar para o compliance? Eu acho que é um caminho sem volta, né? A primeira coisa que eu entendo é que compliance, seja no agro, ou seja no agro do campo, ou no agronegócio, né, em toda a cadeia produtiva, eu acho que é um caminho sem volta. Então, primeiro, para quem não tem familiaridade com o tema, né, eu não sei, o Brasil tem um pouco de mania, né, de usar todos os termos internacionais. Então, a gente importa esses termos, né, due diligence, a compliance, a gente adota esses termos internacionais. Eu prefiro, e eu lembro do então deputado Aldo Rebelo, quando ele falou que a gente precisa parar de americanizar essas expressões aqui no Brasil. Mas, como o próprio Albenir falou aqui agora, nós estamos com o ESG, né? Environmental, Social and Governance, que é ambiental, social e governança, administração, ou seja, econômico, tem que dar lucro. Isso é a sustentabilidade, mas ela veio com essa roupagem ESG. Compliance nada mais é do que conformidade. E essa conformidade, muitas vezes, ela é confundida com cumprimento de leis. E eu vou dar aqui 2 exemplos para quem está aí nos assistindo de que o compliance não é só conformidade com normas e exigências legais. Então, vamos lá. Por exemplo, alguns desastres que aconteceram ambientais, mais atuais aí, que provam que o compliance das empresas não vale só ser adequação legal. Tem que ser comportamental, tem que ser técnica e tem que ser de monitoramento. Vamos pegar a Vale. Brumadinho aconteceu com licenças ambientais válidas, com vistorias válidas dentro do processo que tinha de validade de vigência das vistorias. Estava tudo certo. A Vale sempre teve políticas de gestão ambiental, políticas de apoio social. É uma empresa exemplo. E por que aconteceu Brumadinho? Porque o compliance ambiental, ele é diferente dos outros, da aplicação de conformidade nas outras esferas. Porque na esfera tributária, na esfera trabalhista, se você tiver compliance no sentido de conformidade com as leis, tá tudo certo. Agora, no parte ambiental,
não basta ter conformidade com a legislação. Você tem que ter conformidade com um padrão de monitoramento, comportamento, postura na sua empresa que vá te tirar de alguns riscos. Então, o compliance ambiental hoje, ele não só é conformidade, diferencial reputacional, possível incremento no seu lucro, mas ele é uma questão de sobrevivência. Nós tivemos o caso da Volkswagen, não sei se você lembra aí também, acho que ano passado, ano retrasado, que houve uma adulteração dos testes de emissão de poluentes. Sim, verdade. Era uma forma de parecer e de não ser. Isso não é a questão é a questão do comprometimento da gestão como um todo. Não basta implementar, mas o monitoramento ele está ligado, querendo ou não, ao comprometimento que deve vir desde a primeira escala da empresa. E a cultura tem que estar nisso, porque se a sua cultura, a cultura da empresa, a cultura do agronegócio, da agroindústria, ou a cultura do produtor rural, do pequeno produtor, não for essa cultura de conservação, uso sustentável, não adianta cumprir lei, porque acaba tendo algum outro viés. Então, na minha opinião, primeiro, o compliance ambiental veio para ficar. Ele é uma exigência hoje de mercado, não mais só, porque sempre foi, do ponto de vista de reputação. Hoje ele é do ponto de vista econômico. Nós tivemos a sustentabilidade como tema central da discussão do Fórum Econômico Mundial em Davos no ano passado. Nunca tinha acontecido uma coisa assim. Nós estamos vendo boicotes do mercado internacional, há investimentos no Brasil, a compra de produtos e commodities brasileiras por conta do desmatamento da Amazônia. Então é preciso que barreiras, inclusive, né? Totalmente. Para que nós tenhamos essa consciência. Então hoje essas empresas elas são penalizadas patrimonialmente do ponto de vista, e aqui vale a gente lembrar que um dano ambiental gera 3 responsabilidades, né? A civil, a penal e a administrativa. Então, a administrativa vem órgão e multa. A penal, principalmente o Ministério Público, processa criminalmente os responsáveis, inclusive as pessoas jurídicas, que também foi uma inovação jurídica, a lei de crimes ambientais, poder penalizar as pessoas jurídicas. E, por fim, tem a responsabilidade civil ambiental, que é o dever de reparação dos danos, que não depende de culpa. E isso é uma coisa... é a mais dura, eu entendo, de todas, especialmente com todas as ferramentas que ela tem. Nem vamos tocar no tema imprescritibilidade, mas ela já tem tantos instrumentos bastante duros, além da legislação ser dura, a responsabilidade ambiental, eu acho que é a que traz, assim, deveria trazer mais preocupação, digamos assim. Porque, na verdade, isso pode quebrar uma empresa, né? Se você tiver uma responsabilidade ambiental, vamos pensar que a Vale não fosse a Vale. Que a Vale tivesse uma capacidade econômica um pouco menor do que a Vale tem ou é. Um acidente como o Brumadinho quebra a empresa. Porque toda a responsabilidade ambiental de reparação de danos é um valor que, né, a gente não tem como aferir, às vezes, esse valor, que vai chegar a muitos e muitos e muitos milhões e muito tempo, porque a gente, né, não vou discutir a imprescritibilidade, mas a gente sabe que hoje está sendo rechaçada qualquer prescrição desse dano. Então a gente vê que não tem realmente forma de fugir disso. E eu separei uma frase do Cortella, Mário Sérgio Cortella. Eu digo que ele é um dos melhores filósofos da atualidade, porque ele tem uma cultura sensacional e ele consegue pegar essas ideias de grandes pensadores e colocar nos fatos do dia a dia. E nessa ruptura que nós estamos tendo de cultura, de comportamento, em época de pandemia, de revisão de valores, o que mais aflorou nos valores que a gente percebe de retomada da economia foi preocupação com o meio ambiente. Então ele diz que aquelas corporações que se envolvem em acidentes ambientais,
que não fazem a manutenção adequada dos equipamentos ou entregam produtos fora da especificação, ou que submetem os seus empregados a condições indignas de trabalho, ou seja, a cultura do vamos fazer o certo, são empresas que têm vida curta na sociedade atual. E, de fato, se nós não aplicarmos isso ao nosso agro, nós também vamos estar condenando este agro, esta forma de produção, a uma vida muito curta. Então, eu entendo que compliance não tem como nós fugirmos dele. E esse compliance do agro é adequação à legislação, adequação aos comportamentos, princípios de prevenção de qualquer dano ambiental, formas de detecção, de monitoramento eficientes, que é uma coisa difícil também. E, por fim, caso haja, estamos num ano seco, não vou nem falar de queimadas da Amazônia, vou falar de lá de perto de casa, Ribeirão Preto. Acho que faz uns 70 dias que não cai uma gota. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve uma seca imensa, gigante esse ano. E aí, um caco de vidro na beira da estrada faz uma lupa no mato seco que causa fogo. Então, se você você teve a prevenção, os aceros estão todos feitos. Você tem que ter um método de detecção de um possível acidente. E depois você tem que ter um método de resposta rápida a isso. Isso hoje e você não tem isso numa legislação. Então, você percebe que o compliance ambiental ele está mais amplo do que o compliance normal. Porque o compliance normal é a adequação às legislações vigentes. E no ambiental ele vai além. Por isso eu acho que é super importante debater esse tema e ver até onde que é possível ir. Tá, mas eu não tenho essa adequação. Desde restrições de mercado até realmente uma forma de sanção, embargo, multa e reparação de dano, que vai inviabilizar a atividade econômica. Então, ou o nosso agro se adequa, ou a gente realmente não tem chance de sobrevivência. Agora, o que a gente precisa é fazer com que haja um reconhecimento e não só um reconhecimento, mas um retorno sobre essa sustentabilidade. Que é isso que a gente vem brigando, né, Carmen? A gente vem falando muito. Pagamento por serviço ambiental, formas de retorno, a gente tem falado em títulos verdes, o produtor brasileiro é sustentável, a gente precisa emitir títulos para colocar no mercado financeiro. Nós precisamos fazer as nossas florestas valerem como lastro para que a gente possa pegar financiamento. Enfim, é preciso que a gente mude muito isso. Mas é preciso que a gente consiga fazer primeiro a sociedade entender esse mecanismo, para daí a gente conseguir fazer isso valer. Samantha, via de regra, quando se fala em compliance, não sei se tu vais concordar comigo, a ideia que se tem assim, não, mas isso não é para mim, isso é só para grandes empresas. Então, eu acho que seria pertinente a gente comentar a respeito disso, que tamanho de empresa poderia fazer, implementar o compliance e até mesmo olhando para o nosso produtor lá na sua propriedade, até como uma forma de prevenção de passivos, por exemplo, que pouca gente se dá conta, talvez, da gravidade do que é adquirir uma propriedade com passivo, seja uma propriedade rural, seja uma indústria. Eu tenho toda certeza, assim, convicção de que hoje não dá para esse produtor, seja ele um pequeno produtor rural, vamos pegar uma propriedade rural familiar, vamos lá no extremo. Esse produtor rural familiar, geralmente ele comercializa seus produtos através de uma cooperativa, através de uma associação, ele tem os agentes facilitadores. E tivemos hoje casos aqui no escritório exatamente disso. Doutora, socorro, o frigorífico não quer comprar meu gado. E eu não tenho nenhuma multa, eu não tenho nenhum embargo, mas o frigorífico tem um sistema de monitoramento das propriedades das quais ele compra o gado, da qual ele compra o suíno, ele compra o frango. E no sistema deste frigorífico existe uma forma de monitoramento que ele detectou lá um desmate recente, sem autorização.
ele não vai comprar esse produto. Então, o pequeno produtor pode ter a venda da alface comprometida se não tiver compliance. Ou ele se Porque adequa. ele é fornecedor de uma cadeia que ou já tem o compliance estabelecido, ou já tem normas de gestão como essa que você colocou, né? Exato, e hoje na praxe da fiscalização ambiental, conseguiu se estabelecer um sistema que não só os órgãos ambientais, a Polícia Ambiental, o Ministério Público fiscalizam, mas quem compra deste produtor fiscaliza, por quê? A responsabilidade ambiental, além dela gerar um ato, gerar 3 tipos de responsabilização, ela é solidária. Solidária. Ela é de todo mundo. Então, o próprio banco, para fornecer um financiamento para esse pequeno produtor, já pede regularidade ambiental, porque se acontecer desse financiamento ser detectado como financiamento de uma área que tem alguma ilegalidade, o banco responde. Tivemos uma multa histórica, famosa, ao Santander, por fornecer um financiamento à JBS e a JBS comprar gado de uma área desmatada ilegalmente. E aí todo mundo entrou na dança. A JBS, o Santander e o produtor rural. Então, pequenos produtores rurais não têm que dizer isso, compliance é para grandes empresas. Por isso que eu gosto de usar o termo em português. Compliance parece uma coisa complicada. Mas quando parece um programa formal, robusto, talvez uma preocupação de que seja muito caro, tenha muito investimento. Então, tu tem toda a razão. Até mesmo eu me pego, às vezes, observando dessa forma. Porque a gente tem eu diria até que esse estigma, né? Mas se nós pensarmos como conformidade, nós vamos conseguir fazer o seguinte, aqui eu quero falar exatamente para os pequenos. O que é essa conformidade? Vamos fazer uma lista da legislação ambiental que eu preciso responder. Quem pode me ajudar nisso? O sindicato, a cooperativa, o escritório, né, de advocacia, geralmente quem declara o imposto, lembrando que o ITR até 30 de setembro, né, vamos aproveitar para falar aqui, e lembrando que o ITR só incide em cima de áreas produtivas, as áreas protegidas não tributam. Sabe, Samantha, que esse é um assunto que tenho quase que convicção de que muitos produtores não sabem disso. Então, estão tributando o ITR indevidamente. Na área total. E não, o ITR é regra que você só tributa a área produtiva. A sua reserva legal não é tributável, sua área de preservação permanente não é tributável, aquela área de banhado que você não usa para nada não é tributável, só incide ITR em cima de área produtiva. E muitas vezes, toda essa gama de informações acaba sendo complexa para o produtor rural. Então, hoje, a gente tem tanta ferramenta, a gente tem conectividade rural, né? Quais são as leis ambientais a que está sujeito uma propriedade rural? A gente tem lá uma listinha e, basicamente, Carmen, se nós tivermos na propriedade rural o Código Florestal, que é respeito às áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Lembrando lá, reserva legal 20% da propriedade e se for no Cerrado da Amazônia 35% e se for na Amazônia Floresta 80%. No restante, onde está aberto, essa produção hoje, ela pode ser mais sustentável do que o normal. Então, ele vai já estar em conformidade se ele tiver as APPs, se ele tiver as reservas legais, e se ele declarar lá, todo ano ele faz o ITR, no ITR existe o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental. Nós precisamos lembrar que o ADA tem que bater com o CAR, porque o Cadastro Ambiental Rural é exatamente a informação que o ADA pede, e tem muito proprietário que não bate o ADA com o CAR. Então, alguém vai ter problema. Esses detalhes, uma vez
resolvidos, arrumados na propriedade rural, primeiro que eles facilitam a gestão da propriedade, porque você consegue enxergar o uso dessa propriedade até otimizar essa ferramenta de uso. E depois que você se previne das multas, das restrições de mercado e de tudo isso. Mas esse produtor pode ir além. Hoje, as reservas legais e as áreas de preservação permanente, elas passam a ser ativos econômicos. Esse assunto é muito importante. Até agora, elas só foram passivos. Eu tenho que cuidar do mato e eu só uso a área produtiva e eu só ganho na área produtiva. E hoje nós está em discussão, né, as bioeconomias, bioinsumos, biodefensivos, a biodiversidade sendo valorada, pagamento por serviços ambientais. Então, quando a gente junta isso, nós conseguimos fazer com que esse compliance, essa conformidade ambiental, vire um retorno financeiro. E a gente não está falando aqui de crédito de carbono, porque todo mundo fala, é muito difícil, crédito de carbono, não tem um mercado oficial. Ok, mas existem muitos outros mecanismos hoje. A própria Agência Nacional de Águas tem o Programa Guardião de Águas, que ajuda a recuperação de nascentes e paga pela conservação da mata ciliar nas nascentes. Existem programas municipais, estaduais, aqui em São Paulo não, estou no Paraná. Lá em São Paulo, tem o programa Nascentes, que também é um programa que incentiva esse tipo de coisa. E agora, está na moda no mundo, os títulos verdes, que são títulos emitidos pelos produtores, títulos de renda fixa, emitidos pelos produtores, em cima de projetos sustentáveis. E aí, você vai buscar financiamento não mais no banco, mas você vai buscar dinheiro no mercado financeiro. E este investidor quer produtos ambientais. Então, quando a gente fala hoje de compliance, nós estamos falando de instrumento de gestão, porque conhecer os seus possíveis passivos ambientais te previne desses riscos de responsabilização, né? Responsabilidade civil, penal, administrativa e solidária. E te dá uma possibilidade de retorno financeiro. Ela é um instrumento de gestão de risco preventiva, ela é um instrumento de gestão administrativa da propriedade e ela pode ser um instrumento de ganho financeiro efetivamente. Então, compliance hoje tem que ser pauta para o produtor rural. Isso é muito importante porque a gente tem a gente, falando de política ambiental, a gente tem uma política até agora que vem caminhando e ela está centrada em comando e controle, em punição. Aí a gente teve o Código Florestal, algumas legislações já trazendo incentivos econômicos, ainda timidamente, mas pelo que menciona, tem muita novidade nesse sentido. Então, tanto o assunto que tu abordou agora dos títulos verdes, não é exatamente incentivo econômico, mas é uma maneira dele voltar a ganhar e não só ser punido, né? De ter escolhas que ele possa fazer nesse sentido. Sem dúvida, nós temos incentivos, se nós formos olhar, por exemplo, o Plano Safra desse ano. O Plano Safra desse ano deu uma boa incrementada no Plano ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, que já é um programa que existe há 10 anos. E é uma linha de financiamento que tem prazos diferenciados, juros abaixo do normal, para que aquelas práticas, as boas práticas, virem um incentivo. Então, nós temos lá na agricultura de baixo carbono todas as tecnologias que hoje estão sendo utilizadas, plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta. Até mesmo recuperação de área degradada. Estou correta? Tem uma linha, sim, inclusive, para isso. Pela primeira vez, o nosso Plano Safra trouxe uma linha de financiamento para florestas. Por quê? Porque é um interesse da agricultura brasileira que a recuperação das áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja, a adequação ao Código Florestal, ou seja, a compliance, seja incentivado pelo governo.
Então veio essa linha de crédito especial de florestas para adequação da propriedade rural ao novo Código Florestal. Só que assim, se nós formos avaliar a realidade que a gente está enfrentando hoje, Carmen, existem alguns problemas que a gente não pode deixar de pontuar aqui. E nós, como advogadas, temos que dizer: o ativismo judicial está prejudicando a economia e o agro brasileiro. Nós tivemos um Código Florestal extremamente discutido na Câmara dos Deputados, foram 400 votos a 60, eu acho, alguma coisa nesse sentido. Depois foi para o Senado, foi aprovado, depois voltou para a Câmara ainda, porque teve alguma modificação. Tu acompanhou esse processo muito de perto, né, Samara? Eu fui consultora lá no Congresso Nacional desde a primeira redação. Então, o código, o projeto, ele foi colocado a gente já estava fazendo a minuta em 2006, ele foi colocado já para discussão em 2008, foi criada a comissão especial de discussão, e aí eu assessorei cada um dos relatores, então eu sei por que cada vírgula entrou e saiu do código. Claro, claro. E eu percebo assim, ninguém ficou feliz, nem os produtores rurais, nem o movimento ambientalista. E isso todas as vezes me prova que nós conseguimos uma lei equilibrada, porque se alguém ficasse muito feliz, o ótimo para um é o ruim para o outro. Mas depois de aprovado o código, discutido com a sociedade toda, ele ficou anos, de 2013 a 2019, sendo questionado lá por 3 ADINs no Supremo Tribunal Federal. O ministro, o relator, que não é o Barroso, enfim. Não era foi Lewandowski. Não. O ministro relator, eu não vou me lembrar quem era lá das ADINs, o ministro, ele fez audiências públicas para discutir de novo cada ponto questionado. Foram diversas audiências públicas, diversas. Depois de tudo isso, 90% do código foi tido como constitucional, ou seja, o poder administrativo inteiro, o poder legislativo inteiro discutiu, que são os representantes da sociedade. Depois o poder judiciário inteiro discutiu de novo. E essa lei passou a vigorar como totalmente constitucional. O que está acontecendo hoje? Ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, usam subterfúgios jurídicos para não aplicar o Código Florestal. Se tinha um TAC assinado, não pode aplicar. Mas se já tinha sido questionado não pode aplicar. A soma da PP com a reserva. Não. Isso é inovação, isso é ativismo. Isso não está escrito na lei. Isso atrasa a recuperação ambiental do Brasil. Então, a gente precisa enfrentar, e eu acho esses movimentos, a UBAL, a OAB precisava se posicionar, porque não é possível. E uma coisa, agora nós temos a reclamação, né, que é uma ação que quando essas decisões do STJ contrariarem a decisão do STF, elas podem ser questionadas através de reclamação. Não vamos deixar de entrar com as reclamações. Porque nós tínhamos no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, a aplicação total do Código Florestal. Começaram a reformar esses acórdãos do TJ lá no STJ, o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, passou a se posicionar assim: dado o entendimento do STJ, eu mudo o meu julgamento aqui dessa turma. Não faz sentido. Então, o ativismo judicial, infelizmente, atrapalha. Nós temos artistas encampando as questões ambientais sem estudar o que são as questões ambientais brasileiras. Então, formando opinião sem, na verdade, conhecer profundamente, que é um outro assunto que se fala, o produtor, confundindo o produtor rural com um grileiro. Já ouvi muito, inclusive você falando sobre isso. Então, formar opinião sem ter conhecimento de causa para tanto. Exato. E na evolução da legislação ambiental brasileira, que nós tivemos lá, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, lá de 2000, tivemos em 98 a Lei de Crimes Ambientais. Eu acho que essa evolução
a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que é a 6938, que criou o Sistema Nacional de Órgãos Ambientais e falou em licenciamento, ela é de antes da nossa Constituição. A Constituição trouxe um capítulo inteiro a respeito de equilíbrio do ecossistema. Depois nós tivemos Lei de Crime Ambiental, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a parte de competências, né, pela Lei Complementar 140, que é de 2011, super definida. Código Florestal, Lei de Biodiversidade, que protege a biodiversidade, o nosso biopatrimônio. A gente assinou agora o protocolo de Nagoya, que vai pagar royalties para as origens dos produtos. O Brasil tem muito a ganhar com isso. Só que enquanto a gente não resolver as questões básicas, e eu tenho o Código Florestal como uma questão básica, e ficarmos discutindo isso em nível de judiciário ativista, a gente tem realmente um grande problema no agro. O agro precisa se adequar, mas o Brasil precisa aceitar, né? Um exemplo disso a respeito de divergência é a própria Lei da Mata Atlântica. E a gente... Que é absurdo a Lei da Mata Atlântica agora acham, né, o Ministério Público resolveu que ele acha que o Código Florestal não se aplica na Mata Atlântica. Porque era a lei anterior, mas o que diz a Lei da Mata Atlântica? Ela diz que áreas em estágio médio ou avançado de regeneração na Mata Atlântica não podiam ser suprimidas. E o que disse o Código Florestal? Criou um conceito de área rural consolidada, dizendo que as áreas que foram antropizadas com atividade agro-silvio-pastoril antes de 2008, elas podem ser regularizadas de outra forma. Ou seja, se você for pensar nos conceitos, elas falam de coisas... A lei, o Código Florestal veio exatamente para regularizar um passado ilegal. E se você desrespeitou a Lei da Mata Atlântica, ou se você fez supressão em APP e reserva legal sem autorização, você tinha uma irregularidade que a lei de agora te deu a chance de regularizar. Não é uma anistia, é um jeito diferente de regularizar. Mas aí as distorções e os ativismos... Meu Deus, nós temos 66% de vegetação nativa no Brasil. 25% disso está dentro das propriedades rurais. Vamos deixar o produtor trabalhar. E aí esse produtor tem que ir atrás do compliance, mas as próprias leis ambientais estão sendo questionadas. Então é difícil. Mas eu acho que a gente tem um futuro interessante pela frente, por conta da valorização da sustentabilidade pelo mundo, né? Da valorização monetária da sustentabilidade pelo mundo. Não vou discutir o valor intangível dessa sustentabilidade, é óbvio, todo mundo quer um meio ambiente ecologicamente equilibrado, todo mundo gosta de ar puro, todo mundo gosta de água limpa, mas nós precisamos fazer com que isso, essa despesa de cuidar disso seja dividida entre a sociedade toda. Eu acho que tem uma boa notícia no meio disso tudo, Samantha, que assim, que pese haver toda essa regulamentação, toda essa legislação a ser cumprida, que é bastante desafiadora, muitas vezes o produtor rural, especialmente, ele não sabe muito bem como se mexer dentro da propriedade dele, então tem as responsabilidades, as sanções e tudo. Em que pese tudo isso, existe um outro caminho, que é o do retorno pelas ações sustentáveis dentro da propriedade. Você falou do ABC ambiental, do programa da política agrícola, né, que tem o ABC, tem a própria pauta no Congresso Nacional tem aí também algumas novidades a respeito disso, salvo engano. A pauta deles são projetos ótimos, e um deles é exatamente esse. Eu conversei com o deputado Zé Silva a respeito exatamente dele. Ele está relatando um projeto que paga por áreas verdes. Isso é um dos projetos da pauta verde que está para ser, acho que em setembro nós teremos 4 projetos aprovados na Câmara, referentes a meio ambiente, punição maior para desmatamentos ilegais, regularização fundiária, essa parte de pagamento por florestas e florestas nativas em pé na minha propriedade, agora vão poder receber, vamos lastrear financiamentos, vão poder servir de moeda. Então acho que isso vai valorizar muito o trabalho desse produtor, que a gente sabe que é o que mais preserva, né?
Exatamente, exatamente. Então, tem aí boas notícias no final ao fim do dia, a gente tem boas notícias também para o produtor rural, para o setor, para o mercado. Antes da gente encaminhar, eu estou aqui cuidando do nosso horário, né? Passa muito Estamos rápido, quase. Carmen. Passa muito rápido. Eu não consegui nem responder as perguntas aqui. Vamos dar uma olhadinha. E antes da gente encaminhar para o encerramento, Samantha, queria que você comentasse um pouquinho sobre as cotas e sobre os programas. Como é que está isso, de uma maneira bem resumida, porque não teremos muito tempo, né? Mas, enfim. As cotas de reserva ambiental, elas estavam, né, estão no artigo 48 do Código, porque assim, quem não tem a reserva legal toda, o que faz? Tá me faltando reserva. Ok. Você pode estar lá de ter desmatado de acordo com a lei da época e não precisar da reserva, ou você pode realmente ter desmatado ilegalmente e dever reserva. E aí o artigo 66 do Código te dá formas de regularização. Ou você constitui na sua área, deixa regenerar, ou faz recuperação, ou você faz compensação de reserva legal, que é colocar a reserva fora da sua propriedade. E essa compensação pode se dar por aquisição de cotas. No final do ano passado, saiu um decreto regulamentando essas cotas. Mas isso precisa ainda passar pela Comissão de Valores Mobiliários, para isso poder ser comercializado. E nós tivemos um probleminha no julgamento das ADINs do Código, que algum iluminado disse que precisava ver, além da identidade do bioma, precisava ver uma identidade ecológica. Só que esse conceito não existe tecnicamente. Então, meio que travou. Eu entendo que as cotas vão ser regulamentadas, mas eu acho que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade por conta esse conceito técnico inexistente, que é essa tal de identidade ecológica, né? Que vai acabar levando, na minha opinião, as cotas para um conceito de microbacia, que era o conceito que existia na legislação anterior. Então, vai ser mais fácil regularizar a sua reserva legal pelos outros meios, que não por cotas. Mas também será possível. Então, eu estou otimista, né? Eu acho que o produtor tem muitas janelas aí se abrindo. Que bom te ouvir falando assim. Não, estou bem otimista mesmo. Acho que a gente vai ter muitas coisas, né? Investimentos, programas, legislação. Só que a gente não pode parar de espernear, porque isso se dá graças ao tanto que a gente repete que nós somos sustentáveis, sim. O único problema do Brasil é o desmatamento ilegal da Amazônia, no campo. E esse desmatamento ilegal da Amazônia não é feito pelo produtor. É feito por criminoso, por grileiro, por ladrão de madeira, por garimpeiro ilegal. Isso não se deve ao produtor rural. Então, o Brasil tem que fazer regularização fundiária para acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia. Isso é um problema do governo. O produtor precisa tirar essa culpa das suas costas, porque não é dele. O restante, nós somos super sustentáveis. O problema ambiental do Brasil está nas cidades. É saneamento, é lixo. Não é o produtor rural. Pelo contrário, né? A gente só cuida. É isso mesmo. Samantha, é uma pena, a gente está chegando ao fim. Fica o convite para outras lives, né? Que tu venha sempre participar conosco. É sempre muito rico conversar contigo. É sempre muito esclarecedor, né? Então, eu prefiro encerrar antes do que a gente cair, né? Está quase na hora. Mas queria, então, que tu fizesse as tuas considerações finais. E, mais uma vez, te agradecendo imensamente por estar conosco aqui hoje. Bem, eu que agradeço de novo, super prazer estar com vocês. Eu tenho um carinho super especial pelos gaúchos, viu, Carmen? Então, muito obrigada. Ah, que bom, que bom! Aprendi a dançar em CTG, comendo costela de chão. Olha isso, olha isso. Gosto muito. E eu quero deixar, assim, eu fico super à disposição, né? Meu Instagram, Samantha M. Pineda, o Instagram do escritório, que é o Pineda Icran. Para dúvidas, a gente realmente tem, além da parte de trabalhar com o direito ambiental, a nossa missão é realmente contribuir com a sustentabilidade brasileira. Então, estou à disposição para quando quiserem mandar qualquer tipo de dúvida, a gente está aqui. Essas novidades todas que acontecem. Travou? Bom, mas então vamos encerrando por aqui. Então vamos encerrando por aqui.
Muito obrigada, boa noite. Até a próxima. Obrigada, boa noite.